Bom, separação de alunos em duas duplas no máximo, para que todos acompanhem direitinho, sem problemas de erro de leitura de instrumento, ou acompanhem detalhes da montagem e das medições, pois o circuito eletrônico é muito pequeno. Então, em grupos até 4 alunos, para demonstração. Sempre de frente para os alunos, a gente começa com as medidas de tensão. Alimentamos o circuito, tá ligado? Colocamos na escala de volt e DC contínuo e os bornes, ponta de prova vermelha em volt, ponta de prova preta em comum. Tensão. Basta colocar as duas pontas de prova nos 2 terminais do resistor. 8,75 volts. Sem abrir o circuito, sem segredos. Errou o lado, preto, vermelho, só erra o sinal. Vamos às medidas de corrente. Trocamos o borne da ponta de prova positiva de volt para miliampere e mudamos para a escala de miliamperes. Desligamos a alimentação. Vamos abrir o circuito, porque o amperímetro ele mede em série. Colocamos a ponta de prova no terminal levantado e a ponta de prova no terminal que ficou no lugar. Por favor, liguem a fonte para mim. Opa. 10 miliamperes ou 11 miliamperes. Perfeito. Se inverter a ponta de prova, professor, o que acontece? Se inverter a ponta de prova, apenas o sinal vai trocar. De uma corrente de 10 miliamperes positiva, passa a ser negativa. O problema seria se eu invertesse e, em vez de medir em série, medisse em paralelo. A corrente passaria toda pelo aparelho, queimando o fusível do aparelho. O fusível de corrente dele. Professor, e se eu mexer nele com o circuito energizado? Nunca é bom, não é uma boa prática, né? Porque nesse caso a corrente é abaixo de 50 miliamperes, é 10 miliamperes. A partir de 50 começa a dar os primeiros espasmos musculares, 50 miliamperes, né? Já oferece algum risco. Porém, sempre que for abrir ou fechar o circuito, desligue a alimentação. Depois de medido I1, que é a corrente sobre R1, recolocamos, tiramos R2 para medir I2 e religamos a fonte. Daí sim, nos aproximando do circuito. R$ 2,4 miliamperes. E assim o experimento de hoje. Recoloquem e meçam I3. Anotem os valores, façam o cálculo e comparem. Esse procedimento é para o resto da vida. Não digo tanto as leis de Kirchhoff, mas as medidas de corrente e tensão tem que estar sempre em mente os cuidados de troca de escala, troca de borne e série ou paralelo. Perfeito? Certo. Mais alguma dúvida? Não. Vamos ao próximo.